Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, queridos catequizandos, estamos em mais um vídeo na nossa série de catequeses e aproveitando que no ano passado, no final do ano passado e durante este ano, o Papa Francisco proclamou o ano de São José para toda a Igreja, nós pensamos em fazer uma reflexão exatamente sobre este tema, sobre a figura de São José, a sua importância na Sagrada Escritura, a sua importância na história da salvação e também o ano de São José que nós estamos vivenciando na Igreja, seus objetivos, as suas finalidades e também para nós aumentarmos a nossa devoção a este grande santo. E para nós entrarmos nessa temática do ano de São José, quando o Papa Francisco ele proclamou o ano de São José, quando ele promulgou no dia 8 de dezembro de 2020, ele tinha em mente duas realidades. Primeiro que, em dezembro do ano passado, completou 150 anos da proclamação do Papa Pio IX de São José como padroeiro da Igreja Universal. Então esse foi um primeiro motivo, a primeira razão pela qual o Papa Francisco proclamou o ano de São José. E um segundo motivo, uma segunda razão, foi para que todo o povo de Deus na Igreja pudesse reafirmar e reavivar a sua devoção, o seu amor, o seu carinho por São José, esse homem que teve grande importância na história da salvação, porque ele recebeu a missão de cuidar do menino Jesus e cuidar da Virgem Maria. Ele recebeu a missão de ser o guardião do Redentor, o guardião da Sagrada Família de Nazaré. E nessa primeira razão que nós temos para a proclamação do ano de São José, nós precisamos voltar um pouco na história e entender que em 1870, quando o Papa Pio IX proclamou São José como padroeiro da Igreja Universal, a Igreja vivia um momento muito difícil. Um momento em que a sociedade se colocava cada vez mais contra a Igreja, contra os valores cristãos, uma sociedade que, até por meios políticos e sociais, buscava tomar o espaço da Igreja, buscava tomar os territórios da Igreja. Então, o Papa, vendo essa situação da Igreja, recorreu a São José e o proclamou como padroeiro da Igreja Universal. E a segunda razão da proclamação do ano de São José, que é aumentar em nós, católicos, a fé, a devoção, o carinho por São José, foi uma constatação que o Papa Francisco fez dentro da Igreja. É claro que ao longo dos séculos, a consciência, a devoção, a fé do povo de Deus, a fé do povo católico em São José, ela foi crescendo. Foi crescendo ao longo dos séculos, as reflexões, as obras, os tratados sobre São José, as ordens religiosas dedicadas e tendo São José como padroeiro foram crescendo. E principalmente depois da proclamação de São José como padroeiro da Igreja. Mas o Papa Francisco constatou que, apesar disso, ainda não é suficiente. A honra devida a esse nosso padroeiro ainda não é suficiente dentro da Igreja. Então, por isso que o Papa Francisco voltou o seu olhar para a Igreja e proclamou esse ano de São José. Precisamos lembrar também que quando o Papa Francisco proclamou o ano de São José, no caso, ano passado, em 2020, nós já estávamos no contexto da pandemia. Então, também dentro do contexto da pandemia, veio essa proclamação do ano de São José. E o Papa Francisco,
na carta de proclamação do ano de São José, chamada Patris Corde, um título em latim, que significa com o coração de pai, ele fez uma relação entre o papel de São José na história da salvação e o momento que nós estamos ainda vivendo da pandemia e que já vivenciávamos no ano passado. Se nós olharmos para a Sagrada Escritura, a figura de São José, ela é sempre uma figura discreta, silenciosa. É sempre uma figura de um homem temente a Deus, de um homem que acolheu o projeto de Deus, que aceitou fazer parte do projeto de salvação de Deus, mesmo sem compreender totalmente no início, mas é um homem que tem uma presença discreta, silenciosa, mas uma presença intensa. Tanto que os evangelhos não falam muito de São José, não relatam muitos fatos sobre a vida de São José, mas isso nem é necessário, porque as próprias obras de São José falam por si. São José foi um homem justo, ou seja, foi um homem envolvido das virtudes e da graça de Deus. O seu trabalho como carpinteiro, a educação que ele ofereceu ao menino Jesus, o cuidado que ele teve com a Sagrada Família de Nazaré, a entrega, o acolhimento do projeto de Deus, todas as obras de São José, elas falam por si. E o Papa Francisco, ele colocou o nome da carta de proclamação do ano de São José, como eu havia dito, Patris Corde, que significa com o coração de pai, porque ele disse, o Papa Francisco, foi assim que São José amou o menino Jesus, com o coração de pai. Ele não tinha a paternidade biológica do menino Jesus, porque não teve relação com a Virgem Maria, mas ele recebeu a paternidade diante da lei e recebeu a missão de cuidar do menino Jesus e cuidou com o coração de pai. Mesmo não sendo pai biológico, mas ele, como diz São Pio X, foi pai virginal de Jesus, mas ele cuidou do menino Jesus com o coração de pai e acolheu o projeto de salvação. Diante da gravidez miraculosa de Maria, uma gravidez inesperada, ele também não havia entendido essa ação do Espírito Santo em Maria, mas ele acolheu o projeto de Deus, acolheu fazer parte da história da salvação que Deus havia preparado para toda a humanidade. E o Papa Francisco, no decorrer da sua carta, que não é muito extensa, mas ele traz aspectos muito interessantes e importantes. Fazendo essa relação do papel de São José, da simplicidade, do silêncio, da perseverança, da discrição de São José, ele faz uma relação da figura de São José com o momento da pandemia que nós estamos vivendo. O Papa Francisco, a certa altura da sua carta, ele diz assim, que o momento que nós estamos vivendo da pandemia está nos fazendo enxergar que são pessoas simples, são pessoas muitas vezes esquecidas, pessoas discretas, silenciosas, que se tornam protagonistas da história. Médicos muitas vezes esquecidos, enfermeiros e enfermeiras muitas vezes esquecidos, aquelas pessoas que trabalham com a limpeza, que estão arriscando as suas vidas nesse momento da pandemia, com a higiene dos locais, pessoas que trabalham nos supermercados, comércios que não puderam ficar fechados porque nós dependemos, sacerdotes e religiosos que arriscaram suas vidas, que literalmente doaram as suas vidas durante esse tempo de pandemia, pessoas que trabalham com transporte, que também não puderam parar o seu serviço, acabaram se arriscando, ou seja, pessoas que no dia a dia muitas vezes passam despercebidas, mas que a pandemia tem nos mostrado que são pessoas que acabam por tornar-se protagonistas da história e da sociedade. E durante a carta, o Papa Francisco ele vai descrevendo aspectos de São José e vai trazendo reflexões para a nossa vida. O Papa Francisco diz que São José ele é pai no acolhimento.
porque ele aceitou, porque ele acolheu o projeto de salvação que Deus tinha para ele. E na nossa vida, em muitos momentos, em muitas situações, nós não conseguimos acolher aquilo que Deus permite que nós passemos e aquilo que Ele tem para nós. Eu gostaria de citar uma parte da carta, literalmente como o Papa Francisco escreveu, porque ele escreve muito bem, quando ele vai falar que São José nos ajuda a acolher aquilo que Deus tem para nós. São José é um modelo que nós podemos enxergar e podemos reconhecer a importância de acolher aquilo que Deus tem para nós. O Papa Francisco diz assim: na nossa vida, muitas vezes sucedem coisas cujo significado não entendemos. E a nossa primeira reação, frequentemente, é de desilusão e revolta. Diversamente, José deixa de lado seus raciocínios para dar lugar ao que sucede. E por mais misterioso que possa parecer a seus olhos, acolhe-o, assume a sua responsabilidade e reconcilia-se com a própria história. Se não nos reconciliarmos com a nossa história, não conseguimos dar nem mais um passo, porque ficaremos sempre reféns das nossas expectativas e consequentes desilusões. O Papa Francisco diz que São José nos ensina que a vida espiritual não é um caminho que se explica, é um caminho que se acolhe. Se em nossa vida, muitas vezes, em muitos momentos, nós não conseguimos entender o projeto de Deus, nós não conseguimos acolher aquilo que Ele permite para o nosso crescimento, crescimento na fé, crescimento espiritual, crescimento humano, se nós não conseguimos acolher e entender isso, é porque nós procuramos muitas explicações e porque não nos reconciliamos com a nossa história. É como o Papa diz, se nós não nos reconciliamos com a nossa história, nós não conseguimos dar nem mais um passo. Aquilo que nós sofremos, aquilo que nós passamos, aquilo que ficou na nossa história, no nosso passado, já foi, já passou. A nossa tendência, a nossa tentação é nós queremos viver ou no passado ou no futuro. Esquecemos que só temos o hoje, só temos o agora. Aquilo que já passou, aquilo que são os nossos erros, aquilo que são as nossas ilusões, que foram as nossas ilusões, já ficou lá no passado. Nós só temos o hoje, só temos o agora. O que daqui para frente nós iremos fazer é o que será determinante para o nosso caminho espiritual. É o que será determinante para o nosso crescimento enquanto cristãos católicos e enquanto pessoas. E o Papa Francisco trata de um outro aspecto que São José nos ensina e nos ajuda. É aquilo que o Papa Francisco chama de realismo cristão. Ele fala, São José viveu esse realismo cristão. O que é o realismo cristão? É sermos coerentes e realistas com a nossa história, é sermos realistas com aquilo que nos aconteceu. São José foi um homem que não jogou fora nenhuma de suas experiências. Ele não jogou fora nenhum momento em que ele passou, nenhuma dúvida que ele teve, nenhum sentimento que ele teve, ele não jogou isso fora. Ele colocou tudo isso nas mãos de Deus, se entregando, confiando e acolhendo aquilo que Deus tinha para ele. São José nos ensina a sermos cristãos realistas, a termos esse realismo cristão, a acolhermos aquilo que nos acontece, acolhermos aquilo que passa no nosso coração, aquilo que são as nossas dúvidas, aquilo que são as nossas inquietações. São José nos ensina a sermos realistas, olharmos para a nossa história, para a nossa vida e com fé entendermos que ali na ótica de Deus, na confiança a Deus, tudo isso tem um sentido, tudo isso recebe um significado. E um outro aspecto que o Papa coloca, ele vai fazendo essa relação, ele fala que São José teve o que ele chama de coragem criativa. São José foi um homem corajoso, foi um homem que acolheu o projeto de Deus, que
tinha na sua cabeça, poderia ter outros projetos, mas ele acolheu, ele assumiu aquilo que Deus tinha preparado para a sua história. E São José nos ensina também isso. Nós precisamos, em determinados momentos, sermos corajosos. Precisamos ser criativos. Precisamos olhar para uma determinada situação, para um determinado momento e entendermos que ali Deus está nos dando uma oportunidade. Tem momentos que nós pensamos que Deus nos abandona, que Deus não está presente, que Deus não age. Mas será que nessa situação, será que nesse momento, Deus não está confiando em nós, nos dando a oportunidade de nos reinventarmos, nos projetarmos, nos encontrarmos na vida e darmos passos? Quando a barca da nossa vida, vou fazer essa comparação, quando a barca da nossa vida parece muito agitada, quando a tempestade vem, quando as coisas acontecem tudo de uma vez e a barca da nossa vida parece afundar, será que não é um momento em que, claro, Deus quer agir na nossa vida, Ele continua agindo, mas Ele também não nos dá a oportunidade de crescermos, de amadurecermos, de nos reinventarmos, de nos recriarmos, de nos projetarmos novamente, encontrarmos caminhos que antes nós não tínhamos visto? Será que no momento de sofrimento, de dor, de luto, de provação, de tribulação, Deus não nos concede essa oportunidade de nos recriarmos, nos reinventarmos? São José foi um homem que teve essa coragem criativa, que soube se reinventar, que nos momentos de provação ouviu a voz de Deus e seguiu aquilo que Deus pedia a ele. No cuidado com Jesus, no cuidado com Nossa Senhora, quando ele teve que fugir para o Egito, quando o menino Jesus estava para nascer, não encontrou nenhum lugar em hospedagem, teve que se reinventar, teve que se recriar naquele momento, teve que pensar algo diferente para que o menino Jesus pudesse vir a este mundo. E São José nos ensina que em determinados momentos precisamos ser corajosos, precisamos ter a coragem, precisamos ter a responsabilidade e a criatividade de olharmos para uma determinada situação, enxergarmos que Deus ali está e que Ele nos concede oportunidades de nós crescermos. Este ano de São José, que foi proclamado pelo Papa Francisco, que nós estamos vivenciando, é um convite a nós reconhecermos a importância de São José na Sagrada Escritura, na vida da Igreja e na nossa vida. Aumentarmos o nosso amor, a nossa devoção, a nossa fé por Ele e olharmos para Ele e enxergarmos nele um homem que obedeceu à voz de Deus, um homem que acolheu o projeto de Deus e um homem que quer nos ensinar a cada dia a acolher também o projeto que Deus tem para cada um de nós. A acolhermos aquilo que muitas vezes nós não compreendemos, mas que são os meios, são os caminhos que Deus nos concede para crescermos na fé, para crescermos na nossa vida espiritual e também para o nosso crescimento humano. Eu quero encerrar essa catequese rezando uma oração que o Papa Francisco propôs para esse ano de São José de forma especial, invocando São José, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria, um homem que quer nos ensinar com o seu exemplo, com o seu silêncio, com a sua discrição. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Que São José, nosso intercessor, nosso amigo, nosso guia nos momentos de dificuldade e provação,
que Ele possa interceder por nós e possa nos ensinar a ouvir a voz de Deus e a obedecermos, a acolhermos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Que Deus abençoe você, catequizando, abençoe também a você que está acompanhando esse vídeo. Até a nossa próxima catequese.